Já aqui ao meu lado. Tudo bom, Theo? Bom dia mais uma vez. Tudo bem, Carol. Bom dia para você e ótimo dia para quem está com a gente. O que o Theo conta pra gente? O advogado do Daniel Worcaro procurou Polícia Federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator das investigações no Supremo, para falar sobre um possível acordo de delação premiada. Theo, depois dessa conversa, ganha força essa possibilidade, de fato, de um acordo de delação de Daniel Worcaro? Carol, mais do que nunca. Isso entra agora num outro patamar com essas visitas. Num primeiro momento, a defesa do Daniel Worcaro havia conversado com a Procuradoria-Geral da República. Tinha ido até a PGR para sondar essa possibilidade de maneira muito sucinta. Agora, o que aconteceu, a apuração minha com o repórter Jonas Maia, é que com a mudança na defesa do Daniel Worcaro, na sexta-feira a gente trouxe a informação, houve maioria para a manutenção da prisão dele, que foi determinada pelo ministro André Mendonça. Diante dessa manutenção, houve uma troca na defesa, saiu o advogado Pier Paolo Bottini, que não era favorável a um acordo de delação premiada, e entrou o José Luiz Oliveira Lima, que é conhecido em Brasília como Juca. O Juca fechou inúmeros acordos de delação premiada ao longo dos últimos anos, em especial durante a Operação Lava Jato, com o Léo Pinheiro, da OAS, uma das delações que ele fechou, inclusive que implicava o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma dessas delações, ou seja, tem experiência em delação, sabe como fazer e costurar um acordo de delação premiada. Houve uma visita do Juca ao Daniel Worcaro no Presídio Federal de Brasília, onde ele está preso. Houve aquela transferência dele para lá. Houve a visita, saindo do Presídio Federal, ele visitou o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator desse caso, e os delegados responsáveis pela investigação na Polícia Federal. A ideia era sentir o clima e medir a temperatura tanto na Polícia Federal como no gabinete do ministro André Mendonça. Por que essas duas instituições, sendo que na semana passada ou alguns dias antes ele havia visitado a Procuradoria-Geral da República? Cabe à PGR e à Polícia Federal, uma ou outra, e aí seria inédito, as duas juntas firmarem um acordo de delação com o Daniel Worcaro. Esse acordo, ele é fechado com ou a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República, mas tem de ser validado pelo ministro relator do caso, que é o ministro André Mendonça. Daí, essa estratégia de conversar primeiro com a Procuradoria-Geral da República, depois conversar com a Polícia Federal e, na sequência, com o ministro, que tem de validar, que tem de concordar com esse acordo de delação. É um pontapé inicial, é um começo ainda de conversa, é uma possibilidade a delação premiada do Daniel Worcaro, mas já está num cenário diferente do que a gente já vinha visto ao longo dos últimos dias.